Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos todas as terças-feiras para fazer leitura de obras de Bert Hellinger e das Constelações. Neste momento estamos a fazer a leitura desta obra, A Origem do Direito Sistémico, de Sami Stosh e Daniela Migliari. Recordo que estes encontros são gravados e mais tarde disponibilizados no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Hoje temos a Helena Júlia para fazer a leitura e estamos sob a orientação da Cleusa Duarte de Oliveira. Muito obrigada, Cleusa. E passo para você agora. Boa noite para... Eita, nós. Boa noite para todos que estão aqui presentes e para os que vão ver mais tarde no YouTube. Né? Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 11, a leitura é Helena Júlia, e a gente vai contar com a colaboração do Eurico e do Ronaldo, que são da área de direito, né? Vamos fazer um encontro de roda, né? Vamos fazer uma rodada. Então, Helena Júlia, pode começar a leitura. O futuro do direito sistêmico. Cuidar das raízes para uma expansão sadia. Sami, o que você espera do direito sistêmico no Brasil? Quais são os seus anseios? O direito sistêmico é uma realidade que está aí. Quem quiser participar, que se integre a essa realidade. Vejo o direito sistêmico como um grande campo de estudo e prática, com a missão de transformar o direito como já vem acontecendo. Você acha que tem chance de ele vir a se tornar uma matéria obrigatória nas faculdades de direito? Tem, mas não vejo o direito sistêmico como um ramo do direito, algo como direito civil, direito penal, direito trabalhista e etc. O direito sistêmico contém elementos de todas essas matérias e certamente pode interagir com todas elas e influenciá-las de alguma forma, tornando-se referência para todas as questões que podem surgir no direito. Não no sentido de substituir os diversos ramos ou invalidar. De qualquer forma, todos os estudos e avanços já existentes. Mas na evolução do direito em todos os ramos, há de se buscar ter em vista o direito sistêmico. E é importante esclarecer que não me refiro apenas àquilo que já tem sido falado por mim e por outras pessoas nas palestras e cursos de direito sistêmico, mas também a todo um campo ainda a ser explorado em todas as áreas do direito, incluindo o olhar relativo às questões que se apresentam a cada dia. Você vê o direito sistêmico como um princípio do direito? Algo que estaria presente em todas as faculdades? Sim, ainda que não saiba ao certo qual será a forma ideal de inserção do estudo do direito sistêmico no âmbito das faculdades. Não seria adequado, por exemplo, que ele fosse reduzido a uma das matérias a ser ministrada nas aulas de filosofia do direito, sem uma conexão direta com as demais disciplinas. Também não seria suficiente que fosse uma disciplina independente, embora isso já pudesse ser um passo válido. Ou, em cada disciplina, poderia ser apresentado um pouquinho do direito sistêmico, também seria um passo. Isso é um sonho que você tem? O que você gostaria de imaginar em relação ao direito sistêmico? Um sonho? Sabe, tenho um certo receio de falar algo nesse sentido, que soe de uma forma meio profética, que pareça que estou sendo pretensioso. Mas, numa perspectiva de evolução do direito e do ensino jurídico, é difícil conceber algo que não seja direito sistêmico. No longo prazo, não há como subsistir
um direito que desconsidere as ordens sistêmicas, que agora estão mais visíveis a todos, por meio da popularização das constelações familiares. Vou reformular minha pergunta. Qual o potencial que, na sua opinião, o direito sistêmico tem no Brasil em termos práticos? Ele pode transformar substancialmente as leis e a sua aplicação, bem como de maneira bem prática, a atuação dos profissionais do direito, como já vem fazendo. O advogado que trabalha com direito sistêmico atua como uma abordagem diferenciada. Até a arquitetura do escritório dele deve ter uma estrutura física com espaço adequado para constelar as questões. É um outro tipo de atendimento. Também a sua postura em juízo segue uma abordagem diferenciada em relação ao advogado que trabalha de forma tradicional. Há uma semelhança com o que acontece na mediação, que é uma proposta de trabalhar auxiliando as partes a chegarem por si mesmas a uma solução, em vez de impor uma solução de fora, estimulando a autonomia das partes. Os advogados que trabalham com esse conceito e também conhecem as constelações, já notaram que o atendimento tradicional, atrás de uma mesa, em frente da qual o cliente despeja seu problema para que o advogado resolva, entregando a responsabilidade nas mãos de outra pessoa, não é coerente com a proposta do direito sistêmico. Eles têm em seu espaço um ambiente adaptado ao diálogo, uma mesa redonda onde todos se sentam em círculo. Tem algum espaço para uma dinâmica de constelação. É outro conceito. O processo judicial em geral, que teve transformações significativas recentemente, abrindo-se para a flexibilização necessária para a adoção dos meios consensuais possíveis, tende a se abrir ainda mais para viabilizar a solução sistêmica. A visão fenomenológica promovida pelas constelações por ensejar que na busca por solução efetiva a própria lei material seja flexibilizada conforme o caso. Entre a rigidez da lei e a efetivação de uma solução pacificadora, qual deverá prevalecer? Evidentemente, o juiz também tem que ter uma postura diferenciada, que se reflete na maneira de trabalhar, de conduzir as audiências, os processos e o tratamento que dispensa às partes e advogados. Assim, todos os procedimentos mecânicos e de aplicação da lei de forma rígida serão de competência das máquinas e robôs. Caberá às pessoas somente o que exigir uma visão humana, com um olhar amplo e sensível ao campo em que a intervenção judicial se fizer necessária. Se isso se realizar dessa forma, a consequência será que a justiça deixará de ser algo temido e incômodo, e o processo não mais será visto como kafkiano, burocrático e incompreensível às pessoas comuns. Ao contrário, a justiça pode ser um lugar desejado, como um campo de prática da libertação em relação aos conflitos, de pacificação das relações. You may say I'm a dreaming. E sonhar é permitido. Muitos já estão vivendo isso. E como está a percepção das faculdades quanto ao direito sistêmico? Algumas faculdades, aliás, um bom número delas, já estão começando a introduzir essa abordagem. Muitas vêm promovendo palestras e seminários para seus alunos. Algumas já oferecem cursos de extensão e até de pós-graduação em direito sistêmico. E penso que a tendência é isso continuar aumentando. O que acontece é que muitos alunos se formam na faculdade e depois se interessam por fazer um curso de direito sistêmico, e independente do nível do interesse inicial, o interesse pelo conteúdo aumenta à medida que se aprofunda no estudo do tema. Assim, passam a ler livros sobre o assunto, assistem a vídeos,
e algumas palestras e etc. No entanto, pessoalmente não tenho certeza se um aluno de graduação, um garoto de 18, 19 anos, tem condições de entender a profundidade que o direito sistêmico representa. Na área de família, assim como na criminal e na de infância e juventude, muito do direito sistêmico se baseia nas ordens do amor, aplicada às relações de casal e entre pais e filhos. Pode haver exceções, mas, via de regra, as pessoas avançam na compreensão desses temas depois que começam a vivenciar suas próprias relações de casal e com filhos. Todos os filhos, na infância e na adolescência, julgam seus pais. Você conhece alguém que não o faz? É natural, faz parte do processo de desenvolvimento. Quando o filho se torna pai ou mãe e sente na própria pele os desafios da paternidade, tem bem mais facilidade para abdicar do julgamento em relação aos próprios pais. Mesmo assim, é um movimento que pode demorar toda a vida. Essa é uma das compreensões fundamentais, com reflexos em diversas áreas dos relacionamentos. Pergunto-me se seria razoável esperar dos jovens universitários que queiram se aprofundar nisso. Desconfio que essa moçada tem essa capacidade sim, Sami. Meus filhos sempre me surpreendem com algumas tiradas. Você já conversou com seus filhos sobre as constelações familiares? Sim, já, mas eles são crianças, ainda não se interessam muito não, risos. Não entendem essa dimensão. Isso acontece na magistratura e em outras carreiras também. Por exemplo, quem é que está apto a ser juiz? Hoje, são exigidos 3 anos de atividade profissional jurídica prévia ao ingresso na carreira. Mas houve uma época em que não se exigia tal prazo. A pessoa se formava com 22 anos e passava no concurso para a magistratura. Mas e aí? Estaria apto a ser um juiz ou juíza? Por exemplo, um estudante de graduação depende financeiramente dos pais, envolvido nas paixões da juventude, com seus relacionamentos fugazes, cheio de certeza de seus ideais. Que proveito ele fará de aulas de uma disciplina obrigatória de direito sistêmico? Mas há as exceções, é claro. Na CUDEC, por exemplo, a criança desde pequena cresce com essa nova mentalidade das constelações familiares. Eu fico sonhando. Já pensou como vai ser esse novo mundo? Dani, isso já está acontecendo. Quando a gente pensa, por exemplo, nos tribunais, alguns já estão oferecendo capacitação em direito sistêmico para juízes e servidores. Outros estão promovendo palestras, seminários de 1, 2 ou mais dias. Alguns mostram interesse em promover cursos com conteúdos ainda mais profundos e mais extensos. Então, percebo que é isso mesmo, uma tendência, que vai se ampliando cada vez mais. Todos os profissionais do direito vão acabar tendo acesso a isso, seja na graduação ou por seu próprio interesse, motivado pela busca pessoal por aperfeiçoamento. Chegará um momento em que, se esse profissional não se adequar, não se capacitar para isso, terá dificuldade para exercer a profissão, pois se sentirá deslocado. Não será mais possível trabalhar com o direito de uma forma apenas racional e mecânica, sem a percepção sistêmica e fenomenológica. Helena, vamos dar uma pausa para você descansar. Tá bom. Né? É um texto mais descritivo, eu não sei o que a gente poderia estar colocando aqui, mas ele fala um pouco da mediação, nisso o Eurico pode nos ajudar, colocando alguma coisa da experiência dele. Né? Olha, o que a gente pode refletir sobre isso, né? Por parte dos próprios tribunais de justiça, das associações dos magistrados, hoje existe um movimento muito grande
de buscar alternativas para esse direito que a gente, tradicional que a gente tem, que é a justiça punitiva e retributiva. E essa justiça que a gente tem, clássica, que já vem de muitos anos, desse sistema punitivo, retributivo, ela não vem funcionando. Então, a gente percebe que o próprio judiciário, ele se movimenta em busca de outras alternativas visando pacificar esses conflitos. De outras formas, eu acho que o direito sistêmico, ele surgiu com uma ótima alternativa, numa boa hora em que a gente precisa de algo diferente do que aquilo que a gente vem fazendo. Porque hoje você entra com um processo na justiça, a perspectiva é que ele leve muito tempo para resolver essa questão, seja ela qual for, tanto no civil quanto no criminal. Eu tenho processos que eu acompanho desde 1999. Tem processos que que ainda eu acompanho, que tem 30 anos, que fala sobre questões de herança, divisão de partilha de bens. Então, esse direito que a gente tem, punitivo, retributivo, ele não vem funcionando. A gente precisa buscar alternativas. Esse olhar diferente, a partir do pensamento sistêmico, das constelações familiares que o Bert trouxe para mim, para nós, né, para todos nós, ele traz um olhar diferente, que busca a gente pacificar esses conflitos de uma forma que resolva definitivamente e que não precise a pessoa judicializar uma questão. Aqui, em outro encontro nosso, eu até falei, se a gente buscar no site do CNJ, onde tem todas as estatísticas, hoje são 2/3 da população brasileira, ela é envolvida em algum processo como parte, ou como réu, ou como parte, polo passivo da ação. Então, isso tudo não vem funcionando. O direito sistêmico, eu acho que ele vem diretamente de encontro a esse movimento de buscar outras alternativas de solução desses conflitos. Eu acho que ele surgiu muito em boa hora. E acho o que eu percebo também, as universidades, as faculdades já olham para esse movimento. Esses dias eu fui procurado por uma funcionária do fórum aqui que está fazendo uma pós-graduação. Ela veio me pedir referências para o direito sistêmico, que era justamente o tema de um trabalho que ela tinha que apresentar nessa pós-graduação. Fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, nossa, olha, numa pós-graduação, numa faculdade aqui, né, do interior do estado de São Paulo, você já sente que existe esse movimento voltado para isso. Então, acho que com o tempo, com a consolidação desse pensamento, nós vamos conseguir aplicar o direito sistêmico aí, levar ele para as faculdades, ainda não sei, penso as mesmas dúvidas que o Sami traz aí, também fica para a gente, mas eu acho que pouco a pouco a gente vai conseguir construindo esse caminho. Posso fazer um comentário? Sim, Ronaldo. Então, eu tenho uma visão, assim, um pouco mais assim, no sentido de que, se as pessoas que estudam direito tiverem conhecimento, né, tiver acesso ao conhecimento das ordens do amor, e principalmente as ordens da ajuda, certo? No desempenho da função dele, de advogado, ou de juiz, ou de promotor, né, ou do próprio cartorário, funcionário da justiça, né, esses profissionais vão acabar sendo levados de forma muito efetiva para essa nova visão do direito. Por quê? Porque se o advogado tiver o conhecimento das ordens da ajuda e da aplicação diária na profissão dele, a qualidade de vida dele vai melhorar de uma forma gigantesca,
certo? Porque ele vai, se ele aprender a se colocar no lugar dele, não se envolver com as questões, não deixar haver a transferência, né, dos problemas, ele vai conseguir ter uma qualidade de vida, porque hoje a maioria, eu conheço dezenas de advogados que têm problemas sérios de saúde, certo? Por causa do estresse, de todo emaranhamento que ele se envolve, né? Ele quer ser o salvador, ele quer ser o, né? E o ano passado, acho que foi ano passado mesmo, começo do ano, ou final de 2020, numa semana jurídica, eu dei uma palestra para os alunos do curso de Direito de Peruíbe, e eu falei sobre as ordens de ajuda, né? E o pessoal gostou muito de ter o conhecimento das ordens de ajuda, porque perceberam que é um novo caminho, uma nova forma de se posicionar como profissional. E esse novo posicionamento vai fazer com que essas pessoas se dirijam automaticamente para esse novo conhecimento do direito sistêmico e a aplicação disso nos escritórios, depois, né? E aí, com certeza, é o que o Sami está falando, vai haver uma integração muito maior em todo o judiciário, em todas as áreas. Né? É o que eu penso a respeito. Então, assim, só emendando, né, na sua fala, eu acho que conhecer as ordens do amor e as ordens da ajuda, não só no direito, em todas as profissões, ela traz uma mudança de olhar e de qualidade de atendimento. Então, eu acho assim que essas ordens, elas deveriam ser universais, são ordens universais, deveriam ser conhecidas por todos os profissionais, né? Principalmente aqueles que estão na categoria de cuidadores, né? Profissionais de saúde, de educação, todos tendo conhecimento dessas ordens, ele vai atuar de uma outra forma, né? E, lógico, que traz qualidade de vida, e ele vai levar a qualidade de vida para o outro, porque ele não vai pegar o problema do outro para resolver, ele vai estar mostrando para o outro o caminho da solução, mostrando o caminho que ele tem que trilhar, né? Então, dentro da minha visão, né, minha forma de ver, eu acho que essas ordens, elas são fundamentais, né? O respeito por essas ordens é fundamentais em qualquer profissão que a gente tenha. Mas alguém quer colaborar com alguma coisa? Eu queria. Eu acho interessante aqui nesse relato que ele faz, né, que ele vai mostrando como o direito sistêmico está adentrando no meio jurídico, né? E quando ele chama atenção para os jovens, porque é vivência mesmo, né? Então, o que eu vejo tanto na área da saúde ou na área das empresas e até no direito, as pessoas buscando soluções para coisas que, assim, ó, já tentaram de tudo, então vamos ver algo diferente, né? Então, muitas vezes a pessoa vai atrás de, eu estou com um problema de saúde, médico nenhum resolve, chegou na constelação. A parte da educação, das empresas, então... É uma preocupação que ele põe aqui, realmente, que os jovens, quem não tem a vivência, vai demorar mais um pouco, né? E até ele dá o exemplo lá para o cara, quando quer ser juiz, ele tem que ter um tempo de experiência. Então, de repente, esse seria um caminho. E aí, uma coisa que ele fala aqui, que eu acho que é interessante a gente frisar bem, que é o subtítulo desse capítulo, que é Cuidar das Raízes para uma Expansão Sadia. Porque senão vai crescer desordenadamente, né? Coisas que a gente já tem visto aí. Então, isso que eu acho que é o importante, né? Antes disso, ir para a faculdade, sei lá, porque é o que ele falou, vai entrar lá uma pequena matéria num semestre, por exemplo, e de repente distorcer tudo da constelação, todas essas raízes. E o exemplo que ele dá do CUDEC, né? Quer dizer, isso já está começando lá nas crianças, então as crianças já vão vivenciando as ordens do amor, as ordens da ajuda, isso desde criança. Né? Então, para a gente que está inserindo isso no jurídico, nas empresas, né, na nossa vida, é uma mudança muito grande, né? Então, a gente tem que ir devagar.
Mas é muito bom ver que as coisas estão... As próprias pessoas estão buscando isso, estão sentindo essa necessidade que tem algo melhor, que veio para contribuir, entendeu? Viu, Helena? É. Juntando também com o que você falou, né, essa coisa de cuidar das raízes, eu acho que se as ordens do amor e as ordens da ajuda forem conhecidas, as raízes vão ser respeitadas. Às vezes eu ouço profissionais de constelação fazendo comentários que não respeitam as raízes, sabe? Assim, denegrindo de alguma forma, fazendo alguma colocação de profissionais que começaram há mais tempo, ou os profissionais que fizeram pós-graduação, achando que são melhores do que aqueles que fizeram as formações livres que existiram antes da pós-graduação. Então, a pessoa se coloca numa postura de eu fiz pós, eu sou melhor. Então, para mim, esse profissional ele não aprendeu direito as ordens do amor e as ordens da ajuda, porque no momento que ele aprende, ele vai saber que aquele que veio antes abriu caminho para que ele pudesse entrar. Com certeza. A Sophie Hellinger fala que quem fez especialização ou qualquer outro tipo de formação acha que já é especialista, está equivocado, porque é um aprendizado ao longo da vida e por toda a vida. Ela fala, tem um vídeo dela em que ela diz isso, que a formação de constelador ou de profissional ligado à área, ela é uma formação até o último dia de vida, e não, eu sou especialista agora, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não quer dizer que ele seja, de acordo com o que a Sophie falava e que o Bert falava, que ele seja o suprassumo do conhecimento do próprio Bert. Eu já até comentei aqui que eu fiquei muito feliz de ver ele, o comportamento dele, que ele começou de uma forma com a constelação e foi aceitando. Quando a Sophie entrou na vida dele, houve novas mudanças, ele aceitou com humildade e chegou aonde ele chegou, no final do processo dele, e com toda a humildade, foi aceitando. Quer dizer, ele nunca se mostrou vaidoso, orgulhoso, não, é desse jeito, acabou, fui eu que criei, Então, quer dizer, o profissional que estudou, porque ele fez um curso disso ou um curso daquilo, ou porque assistiu 10 palestras da Sophie, ou presenciou o Bert Hellinger falando e não sei o quê, se acha melhor que os outros, ele está equivocado, porque a formação ela é diária e ao longo da vida toda. Pelo menos é isso que a Sophie fala, e eu concordo bastante com ela. Eu queria Interessante falar... também... Opa, vai, Eurico. É primeiro, Cleusa. Não, é que a Albertina queria falar também, só que eu não vi qual dos dois que foi primeiro. Albert? A Regina também está Oi, com boa noite. Boa noite a todos. Muito grata pela sala aberta, por todos vocês aqui. Eu estou feliz também por estar aqui. É tanta coisa nessa caminhada com as constelações, O Bert, até o final, ele nos ensinou mesmo a humildade, Quando eu agora de lembrar, já fico comovida da carta ao pai. A surpresa para mim que foi ele publicar, esse momento quase já nos deixando, o trabalho contínuo, Que humildade, que exemplo para todos nós, para mim também, que muitas vezes o meu ego cresce, às vezes com alguns resultados que acontecem, eu estou nesse trabalho de forma contínua também. Em relação aos profissionais, e a partir de quando o Sami esteve no Fantástico, e houve esse boom, nas constelações, pessoas tendo pequenos, de finais de semana, e às vezes com a sensibilidade, e já se achando... então, mas a própria experiência vai mostrando, Mas também o tempo, isso também está dentro, do aprendizado,
que eu me lembro das empresas, né, algumas constelações que eu participei, que também não é porque você está há mais tempo que você tem competência, né? Tem tudo isso também, né? Eu não sei se eu estou contribuindo, mas é muito complexo fazer julgamentos, mas essa forma de... eu sempre que eu posso, tenho oportunidade, eu falo das ordens, porque faz toda a diferença quando nós conhecemos isso, né? E não quer dizer que eu me lembre sempre. Quando ficou pesado, eu sei que eu já desrespeitei alguma... Não é? É contínuo. Eu estou em contato com as constelações desde 2004. E eu queria ser a melhor consteladora do mundo. E eu falei com o Renato, eu falei, Renato, eu quero ser, né? Ele falou, então, se exponha muito ao campo, muito. Aí eu grudei nele, né? E é isso, é ser muito representante, né? É sentir, né? É muitas horas, né? E assim a gente vai aprendendo a cada dia. Gratidão, viu, pela oportunidade. Vai, Eurico. Não, só um lembrete, né, que eu ouço, as pessoas questionam, quando se fala de direito sistêmico, de JR, as pessoas acabam confundindo muita coisa. O direito sistêmico, JR, as diversas iniciativas que a gente tem nesse sentido, elas não têm pretensão nenhuma de substituir esse direito, esse ordenamento que a gente já tem aí. A pretensão que se tem com o direito sistêmico também e os outros movimentos que fazem parte, é que eles venham caminhar juntos. E caminhando juntos com esse ordenamento jurídico que a gente já tem, a gente busca essa transformação que essa nossa sociedade precisa. Então, não se trata de substituir esse direito punitivo, retributivo que a gente tem hoje, pelo direito sistêmico, ou pela JR, ou por mediação e conciliação. Esse direito vai continuar sendo aplicado se existe um ato danoso, aquela pessoa que causou o ato danoso vai continuar respondendo perante a sociedade, mas esses outros movimentos, o direito sistêmico, ele propõe um outro olhar diferente para isso. Se for possível evitar a judicialização, evita-se a judicialização. Se não, a gente transforma o resultado. A pessoa vai cumprir aquela pena pela falta que ele cometeu perante a sociedade, que está lá descrita no ordenamento jurídico, mas quando ele terminar de cumprir a pena, ele vai sair uma pessoa dali transformada. E a gente também, como operador, ou como cidadão, ou como funcionário da justiça, a gente vai ter um outro olhar diferente para essas pessoas. Então, a pretensão, eu sempre vejo dessa forma, sabe? Todos esses movimentos de caminhar junto, não substituir. São movimentos de uma mudança de olhar, né? Uma mudança de olhar para o todo, para a sociedade, né? Ver onde a gente chegou nos métodos tradicionais, o que a gente pode mudar daqui para frente para ter uma sociedade mais harmônica, né? Para buscar uma harmonia no futuro. Então, eu também vejo isso como uma abertura, né? Nessa mudança. Eu percebo, assim, nos colegas de profissão, e mesmo dentro dos servidores, as pessoas que não conhecem mais profundamente o direito sistêmico, por exemplo, eles pensam sempre num abolicionismo jurídico, ou seja, você vai abolir as penas, abolir o ordenamento, e não é essa a pretensão. A pretensão é totalmente diferente, né? Que a gente atue de uma forma diferente, transformando essas pessoas que são partes no processo, e aí volta para aquilo que eu falei, se for possível a gente evitar a judicialização através dos vários movimentos que existem, ótimo. Se não for possível, existe ali uma pena a ser cumprida pela falta cometida pelo infrator, tudo bem, mas também a gente pretende atuar junto essa maneira
que a gente olha aquela pessoa que está respondendo por algo que ele cometeu. Então, acho que essa é a grande transformação que a gente pode trazer através das ordens da ajuda, das ordens do amor, de todos esses princípios que o Bert deixou para a gente aí como um legado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Ou vamos avançar mais um pouquinho na leitura? Se a gente não cuidar, a gente acaba o livro hoje. É. O Marco vai se livrar, né? Hã? Aí o Marco vai se livrar, né? Que ele está fugindo. Então, Vamos lá. Sim, a postura é outra e leva um certo tempo para ser formada. É diferenciada a qualidade do profissional que tem uma abordagem alinhada com as leis sistêmicas, que sabe facilitar uma constelação quando surge a necessidade. Esse profissional tem o foco no desenvolvimento da habilidade para promover a solução do conflito. Não quer mais a postura adversarial, combativa, que visa simplesmente ganhar o processo, e sim ser agente, uma ponte para a construção de uma relação pacífica entre as partes. Também, os contratos de honorários estão se adaptando, no sentido de prever uma remuneração do profissional pela sua participação na solução mais rápida e mais pacífica do conflito, e não conforme a perpetuação do conflito em várias etapas do processo, ou em várias instâncias da briga judicial. Isso ainda é um tabu para esses profissionais, porque realmente o modus operandi era outro. As faculdades tradicionais ensinam a postura adversarial. O que está acontecendo é uma transformação na cultura da prática jurídica. E esse movimento não é apenas nos tribunais, mas também em outras instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, bem como em instituições penais e nas que trabalham com crianças e adolescentes. Eles já estão modificando a sua cultura. Nas prisões também? Sim, nas prisões também. Mais sonhos sobre o futuro do direito sistêmico? Bem, posso afirmar que vejo esse futuro como uma mudança de paradigma. Pegando o exemplo das pessoas que hoje trabalham com a adoção, elas já sabem que o filho tem que conhecer sua origem biológica e que isso faz bem para ele. Ou seja, isso é claramente uma mudança de cultura. Desse modo, em breve, com a quantidade de cursos, seminários e palestras que estão aparecendo sobre esse tema, nas seccionais da OAB, nos tribunais, nas faculdades, com tanta gente tendo acesso a isso, acredito que é uma consequência natural as pessoas conhecerem o direito sistêmico. Ele estará presente na visão do profissional do direito, independentemente da regulamentação. As reformas na lei são uma consequência dessas mudanças de percepção. Quanto à forma como isso vai se espalhar, não corre o risco de as pessoas deturparem as bases desse conhecimento? Não temos controle sobre isso. Podemos dar a nossa contribuição, mas é preciso um certo desapego em relação ao que cada um fará com isso. Quando se trata de progresso científico, e aqui estamos falando do progresso na ciência jurídica, é importante que as pessoas não acreditem nas coisas só porque alguém lhes disse. Precisamos nos guiar pelo fenômeno que se mostra, e para isso temos as constelações e as vidas das pessoas nas quais os movimentos acontecem, que podem comprovar e validar as compreensões e mudanças advindas a partir das constelações. Por isso, reitero, o direito sistêmico tem as constelações de Bert Helling como fonte. Elas estão presentes no direito sistêmico. Já vi pessoas tentando desassociá-lo das constelações,
dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é triste. Tal posicionamento mostra desrespeito às leis sistêmicas, ao negar a própria origem do direito sistêmico, evidenciando o desconhecimento do quem o diz. É o tipo de postura que sujeita à deturpação as bases desse conhecimento. No entanto, se as bases forem deturpadas, o que se está tentando construir tenderá a ruir. Se algo melhor for construído, certamente terá que ser sobre as boas bases, e o que melhor prospere e prevaleça. Sempre pode melhorar, e a melhoria começa quando nos alegramos e somos gratos pelo que já é. No direito sistêmico, debates do tipo fulano acha isto ou cicrano acha aquilo tendem a ser infrutíferos. O que importa, o que cada um acha, quem é que sabe realmente? As coisas são como são. Quem se dispuser a olhar de olhos abertos, verá. Não há como impedir ou controlar o progresso do conhecimento por muito tempo. Se hoje as compreensões de Hellinger estão se popularizando, não é por causa do seu carisma ou porque investiu em marketing. Seu trabalho toca o coração, e os que experimentam as ordens do amor nas próprias vidas percebem como funcionam. As constelações mostram. É claro que existem pessoas que fazem suas interpretações e se apegam a conceitos racionais, de modo a limitar ou mesmo deturpar o movimento fenomenológico do campo. O rio segue seu fluxo para o mar, mas as pessoas constroem suas barragens, projetam suas próprias dores. Sim. Helena, eu acho que esse texto tem bastante coisa para a gente refletir. Nossa, divino, divino. Até vou grifar. Então, assim, a gente poderia estar refletindo sobre isso e estar deixando um pouco de coisa para outra semana. Depois já vem o pós-fácil, ou a gente vai até o final desse capítulo hoje. Cleusa, podemos deixar para a próxima semana, que o René vem na próxima semana para fazer o fecho. E depois retomamos em agosto. Porque o pós-fácil é bem pequenininho. A gente poderia estar refletindo sobre esses sonhos, essa forma de espalhar, que eu acho que, de alguma forma, está dentro daquilo que a gente já comentou, né? Se as raízes forem fortes, a árvore vai ser forte. Então, tipo assim, se a pessoa tiver conhecimento de como tudo isso começou, das ordens do amor e das ordens da ajuda, ele vai respeitar o trabalho do Bert Hellinger. Agora, se ele não conhecer isso com profundidade, se ele não vivenciar isso, daí ele vai estar realmente tende a ruir, né? Então, a gente tem que estar assim, quem teve a oportunidade de fazer esse caminho, de acompanhar esse trabalho do Hellinger, e essa oportunidade que a gente tem de estar estudando junto, de estar compartilhando, né? A gente tem, tipo assim, a obrigação de guardar essas ordens, né? E essas leis que ele trouxe, e essa postura, esse legado que ele deixou para a gente. Né? Tudo, eu penso que tudo tem, né, as pessoas que não concordam com aquilo que foi colocado com bases em estudos, em experiências, em visão, e doação e conexão com o campo, por exemplo, né? Existem milhares de pessoas que sempre vão inventar alguma coisa com base naquilo, vai dizer outra coisa, vai falar outra coisa, e vai criar, vai dizer que criou, que inventou, né? Que desenvolveu, né?
mas a gente percebe que as pessoas que são bastante fiéis ao que veio primeiro, né, são pessoas que fazem tudo com segurança e parece que o campo atua de forma diferente. Né? O campo atua de forma integral, na realidade, não de forma diferente. O campo atua de forma integral. Quando a pessoa inventa, igual acontece, por exemplo, com, né, tantas técnicas aí, né, Reiki, por exemplo, que eu sou mestre Reiki, né, existem pessoas criando um monte de coisas e fazem, eu também sou magnetizador, fazem movimentos no Reiki que são de magnetismo, certo? O Reiki é imposição de mão, e magnetismo são movimentos, por exemplo, dispersivos, ou, né? E aí pessoas querem aplicar Reiki fazendo movimentos dispersivos, movimentos, né? Com movimentos assim, quer dizer, cada um vai inventando, mas eu percebo que as pessoas que se mantêm firmes na raiz do conhecimento são muito mais efetivas na prestação do que se propõe a fazer, do que as pessoas que ficam criando situações, porque eu percebo isso, né? Com o Reiki, principalmente, eu percebo pessoas que são muito mais ligadas ao criador do Reiki, que é o Mikao Usui, né? Da forma tradicional, né? São muito mais efetivas do que as pessoas que ficam inventando, né? Ah, porque eu criei uma técnica diferente, ah, porque eu inventei isso, porque eu inventei aquilo, né? E eu tenho vários livros aqui que não foram escritos por Bert, foram escritos por outras pessoas, né? E eu leio, algumas pessoas, a maioria das pessoas seguem o ensinamento do Bert, mas algumas outras pessoas dão uma viajada, né? E aí eu acho que a gente tem que ler, a gente não pode julgar, né? Eu ia dizer, quando a Albertina falou, né, que apesar de tudo isso está a serviço de algo maior, né? As pessoas, por exemplo, assim, que nem eu falo do espiritismo, ou as pessoas que leem, pessoas que escrevem, que dizem que são espíritas e não são espíritas, mas isso abre o caminho para as pessoas conhecerem o espiritismo, por exemplo. Da mesma forma que essas pessoas fazem um curso de uma semana ou de 2 finais de semana e acham que já é constelador. Quer dizer, ela vai acabar chegando lá na frente, ela vai se desiludir porque ela vai não se sentir completa na função, ou ela vai realmente partir para estudar realmente de verdade, se aprender de verdade as bases para ela poder atuar, né? Então tudo está a serviço de algo maior, então, né, sem julgamentos. Fala, Helena. Eu estava relendo aqui para marcar, que ele fala que o trabalho do Bert, né, não evoluiu, não difundiu tanto por marketing e tal, mas porque é um trabalho que toca o coração das pessoas, né? E hoje, por coincidência, eu estava vendo um post da Isabela, da professora Isabela, falando do trabalho individual, né? Que as pessoas usam boneco, o povo inventa, né, N coisas. E aí ela relembrando como o Bert fazia, né? Que ele fazia as imagens internas, que é a mesma coisa que o Renato faz. Então, assim, quem já teve a oportunidade de ver o Bert, de ver o trabalho do Renato, gente, às vezes era uma palavra. Ele conectava com a pessoa, ele falava uma palavra, pronto. Né? A pessoa saía dali modificada. Então, além da gente ter que vivenciar isso em nós, a gente tem que olhar para o que o cliente precisa, né? Porque às vezes a gente fica se preocupando tanto em fazer um monte de coisa, juntar um monte de coisa, e às vezes não é nem o que o cliente precisa. Alguns que eu acompanho, eles até falam isso. Às vezes, o próprio Renato, acho que na última aula com ele, ele falou, às vezes o cliente só precisa de um abraço. Eu lembro de ter visto já a imagem do Bert, da pessoa, dele simplesmente ficar quieto, a pessoa do lado dele recostar, né? Então, assim, eu acho que tem que começar pelo essencial. Tem gente que vai desenvolver, que até o que ele fala aqui, que vai às vezes evoluir, e se evoluir com as bases fortes, vão realmente, né, criar coisas legais. Mas eu sou assim, bem... Eu gosto muito de tradição. Até esses dias eu ouvi uma frase, porque já tinha uma vez eu ouvi uma pessoa falando que tradição já estava ultrapassado, né? E aí eu ouvi uma frase, eu não vou lembrar de quem é, que fala que
a tradição não é você ficar ali cultuando as cinzas, mas sim você tá, tipo, reverenciar alguma coisa assim, do fogo, né? Então, assim, não é você ficar ali olhando para uma coisa morta, né? Mas de fazer a chama viver. E aí isso me trouxe um conforto, porque quando eu falava de tradição, que tradição estava morta, eu falava assim, gente, eu dou aula de yoga. Gente, yoga é milenar, quantas coisas tem, né? De tradição, que a gente vai estudando, o Bert mesmo, com tudo que ele veio estudando, quantas coisas, né? Que ele não foi lá resgatar, estudar. Então, quando eu vi essa frase, eu falei, ai, que alívio, porque estão querendo matar a tradição. E é isso. E aqui, de novo, ele reforça, né, que para mim, ordens do amor e ordens da ajuda são os pilares da constelação. Eu lembro e compartilhar com vocês, né? Não sei quem se lembra de uma fala do Bert. Ele dizia assim que todo esse conhecimento, todo esse pensamento que ele trouxe está aí, está dado. Podem utilizar da maneira que quiserem, podem desfrutar de todo esse conhecimento, mas se você desenvolver um trabalho diferente, não dê o nome de constelação familiar. Então, eu penso que tem muito essa coisa da gente voltar primeiro para as origens, conhecer as raízes, para a gente levar para as pessoas algum trabalho que é valoroso. Depois, se a gente criar um outro movimento, eu acho que a gente só não pode dar esse nome, o que a gente vê acontecendo. É trabalhos que são diferentes das constelações, as pessoas chamam de constelações, e não são. Então, eu penso muito assim, lembro muito dessa fala do Bert nos livros dele, de umas obras dele, de uma das obras dele. Fazendo uma referência à constelação com bonecos, né? Eu não sei se vocês devem conhecer, não sei se você conhece, Helena, como começou as constelações com bonecos, né? Então, elas começaram na Alemanha, né, com o casal Schneider, o Jakob Schneider e a Sieglinde Schneider, no momento que eles precisavam de fazer um atendimento do consultório e não tinha grupo marcado. Então, e eles falam que os bonecos é para ser simples, sem muito detalhes. Então, tem todo um histórico em cima disso. Mas, né, brasileiro é criativo e virou virou uma festa. Né? Mas, assim, ela é um recurso. Dependendo da situação, ela é um recurso. Eu acho que são vários recursos válidos, né? Mas é como você falou, o brasileiro parece que ele não está contente de falar assim, não, vamos começar aqui. Ele nem bem começou, ele já quer mudar, ele já começa pensando em mudar. Esse final de semana eu encontrei uma moça, que eu conheço ela de um grupo de constelação, ela não era consteladora, fazia tempo que eu não a via, e ela comentou, eu estou fazendo a formação. Eu falei, que legal, tal. E ela já, eu nem sei quanto tempo ela está fazendo, e ela já estava falando, nossa, falou o nome de uma outra técnica que eu nem sei o que é, já pensando em misturar. Aí eu pensei comigo assim, meu Deus. Enfim, e tem muito que trabalhar, né? Na gente, porque eu também já conheço a constelação há muito tempo. E, gente, estou sempre trabalhando, sempre me surpreendendo com o que aparece, né? Então, mas é isso. Mas eu não, assim, não rejeito nenhuma técnica, né? Nenhuma ferramenta, assim. Eu acho que tudo é válido, que é o que eu falei. Às vezes o cliente precisa de algo naquele momento, que é o que você tem, né? Eu já usei esmalte, que é o que eu tinha. E ajudou, né? Então, eu acho que tudo é válido, desde que as bases não sejam deixadas de lado. O fundamental aí é o respeito a essa base. E é importante a pessoa conhecer a história, né? Quando eu conheci constelação, em 2001, se colocava, tipo assim, eu me lembro do primeiro grupo que eu fui, uma pessoa que foi constelar, ela vinha de uma família com 11 irmãos. Se colocava todos no campo. Colocava o pai, a mãe e os 11. Tá?
Então, começou assim, e depois foi mudando. E quando a gente está inserida no campo, na minha forma de ver, né? Tipo assim, a gente muda mesmo sem estar presente. Eu nunca deixei de fazer cursos, seminários, procurei quase todas as vezes que o Bert esteve no Brasil, mas independente disso, eu falo, teve um período que eu agendava workshops e agendava 3 constelações. E num período de mais ou menos 4 horas, 5 horas, eu conseguia fazer 3 constelações. De repente, uma constelação começou a demorar 2 horas, quase 3 horas. Eu comecei a ficar assustada e pensei, eu estou fazendo alguma coisa errada. O que está acontecendo? Em seguida, a Sophie veio para um workshop em São Paulo. Daí eu fui para o workshop. Ela ficou a manhã inteira em uma constelação. Eu pensei, o campo mudou, não sou eu que estou fazendo errado. De alguma forma, eu estava nesse movimento e eu tive que mudar a minha forma, tipo assim, parar, agendar menos pessoas, ou então aumentar a carga horária do workshop. Então, assim, é um movimento contínuo. E a gente tem que realmente se soltar nesse movimento e acompanhar esse movimento. Não dá para a gente controlar. Né? Que nem a pessoa, quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Né? Não dá para a gente pôr um cronômetro e na hora que tocar e dizer acabou. Enquanto tem movimento no campo, você acompanha, até a hora que você vê, chega. Né? Enquanto não chegar no ápice, você tem que deixar. Então, isso é a minha vivência, eu não sei a de vocês. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero colocar. O nosso professor está ensinando nós certinho, viu? Ele está dando piruetas aqui de alegria com essas falas. Eu faço uma formação com o Eurico e ontem mesmo ele ficou uns 20 minutos, meia hora falando dessa postura e ele ressalta isso e coloca isso, e a gente que está começando, como é gostoso ver que a gente está começando com pessoa séria, que já está num caminho. Ele trouxe a gente para esse grupo aqui que agrega muito para a minha vida, né? E acredito de alguns também que vêm. Então, gratidão por poder estar compartilhando esse espaço aqui com vocês e aprender. Aprendo muito aqui. Eu acho esse grupo maravilhoso. Né? Eu acho que esse grupo assim, realmente é uma oportunidade da gente compartilhar e da gente reciclar e da gente aprender. E é uma pena que, não sei por que o grupo está sempre esse número pequeno de pessoas, né? É uma oportunidade que está aberta para todo mundo. E tem uma profundidade muito grande nisso que a gente faz aqui. Eu acho que isso é o exemplo do que a gente recebeu até hoje, né? Nisso. E é uma mudança de vida, é uma mudança de caminho, é uma mudança de paradigma, né? Eu diria assim, né? A melhor forma da gente honrar todo esse aprendizado, todo esse conhecimento de uma vida que o Bert legou para a gente, é a gente sendo realmente fiel às origens, sabe? É que a gente possa aprofundar nos estudos, é um conhecimento, gente, que não acaba nunca. Eu comecei esse caminho há 10 anos atrás, ainda acho que eu tenho muito que aprender. Toda a constelação, todas as pessoas que eu atendo, todos os grupos que eu participo, eu estou sempre levando algo disso, sempre estou aprendendo algo. Então, é um conhecimento, um movimento de crescimento que não vai acabar nunca, que a gente sempre vai estar se transformando, crescendo, e isso só é possível quando a gente honra as origens daquilo que a gente está
levando para as pessoas. Gostaria de Vera, Gostaria de contribuir com a Helena, que falou sobre ser conservador. Tem um livro bastante interessante sobre essa questão, que é A Mente Moralista. Porque pessoas boas são capturadas por religião e política. É uma pesquisa de um psicólogo sobre raízes da moralidade. É bem legal. Mente moralista, né? Mente moralista. Vou anotar. Obrigada. Vou anotar aqui também. mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria comentar também que outro dia, eu não lembro o nome da moça, que fez uma constelação, já faz um tempo, online, sobre a constelação, na sua essência, e a constelação quando as pessoas agregam coisas na constelação. E aí ficou claro que a constelação, quando ela só está ela, né, ela é autossuficiente. É que ela tem mais força do que quando a pessoa fica agregando outras coisas. Então, a pessoa faz a constelação, depois quer fazer outras propostas, faz outras propostas, né? Mas no mesmo campo, mistura, como se perdendo a força. Eu achei que foi bem interessante. Realmente são coisas que a gente tem que estar pensando bastante, né, antes de fazer e olhar para essa força que tem nesse campo, né? Tem mais alguém que quer fazer alguma colocação? Se ninguém mais tiver, a gente pode estar caminhando para o encerramento hoje. Deixa eu só tirar uma dúvida. Vai ter recesso, então? Vai ter reunião a semana que vem, depois vai ter um recesso, é isso? Eu não sei te responder, Vera. Eu tive a Assim, impressão que era Vera. isso que a Manuela estava falando. Sim. Próxima semana o René vem fazer o fecho do livro e depois recomeçamos no dia 2 de agosto com o novo livro do René. Desculpem, do Renato Bertatti. Exatamente. Saúde, um novo olhar. É esse mesmo, Cleusa. Eu ainda não tenho o livro, mas é mesmo esse. E eu só queria também dar o meu contributo, que acho importante que desenvolver a postura do facilitador, essa postura de esvaziamento, essa postura de não querer interferir, de não querer, não ter intenção, para mim é o mais importante do trabalho das constelações. E suponho, é apenas uma suposição minha, que por vezes a pessoa agrega outras formas de trabalho no relacionamento humano, se calhar porque não consegue desenvolver ou porque não chegou ainda a desenvolver essa postura interna. Porque o campo mostra o que é preciso mostrar e nós permanecemos quietos praticamente e quase calados como facilitadores, deixando que o campo mostre e atue naquilo que precisa de ser mostrado e que faz parte daquela situação, daquela questão que foi trazida pela pessoa. Se calhar, ao agregar outro tipo de abordagem a esta, será como compensação, se calhar, pelo facto de não conseguir, não sei, isto é apenas uma pergunta que eu deixo no ar, de não conseguir chegar a essa postura de esvaziamento e de confiar totalmente naquilo que o campo mostra.
isso é uma coisa muito real, porque tipo assim, a gente esvaziar, a gente deixar de lado tudo que a gente trouxe de outras abordagens e confiar só naquilo que o campo está mostrando, é um caminho que não é fácil, né? Então, mas na hora que a gente desenvolve isso, você consegue, mas mesmo assim é um treinamento. Sim. É um treinamento que de vez em quando você vê que você está meio derrapando, né? Tipo assim, volta aqui, é só isso, né? Porque você tem que deixar de lado toda a sua bagagem para poder atuar no campo com essa postura que o Bert trouxe para a gente. Sim. E não é fácil, Cleusa. É algo que se vai desenvolvendo com o tempo, ou pelo menos a minha experiência, que é pouca, pronto, eu conheci as constelações em 2005, e a primeira formação que completei foi em 2009 e desde aí também nunca mais parei de estudar. Mas de qualquer das formas é algo que se foi desenvolvendo com o tempo e há tanto ainda para desenvolver. Enfim, é um caminho que não tem fim. É um caminho que não tem uma meta. E é algo que se vai mostrando na nossa vida, que se vai aplicando em todas as áreas da nossa vida. Não é só como facilitadores, não é? É algo que tem que ser vivenciado dentro da nossa própria vida. Porque ninguém consegue vestir uma bata, não é? De facilitador e depois acaba de facilitar aquela constelação e tira e já tudo o que diz respeito às constelações já acabou ali. Não, é algo que tem que estar integrado dentro de nós, que vai estando integrado, vai sendo integrado dentro de nós, dentro de cada um de nós. E é algo que se vai desenvolvendo com o tempo. Se calhar algumas pessoas muito mais rápido, noutras com mais lentidão, mas cada um é único e tá tudo certo. Então, nesse sentido, eu penso que o desafio hoje está que nós, mais antigos, que chegamos à constelação, não fomos atrás de uma nova profissão. A gente foi porque o assunto nos encantou, né? Ou porque precisou para uma resposta pessoal, ou porque nos encantou. E hoje as pessoas estão vendendo o curso como nova profissão rentável. E quando a pessoa vai com uma profissão rentável, ela precisa de um resultado, né? Então isso gera uma pressão sobre a pessoa. Então, isso eu acho que é um grande equívoco aí nessa questão, né? De vender com essa promessa de nova profissão. Uma renda X, é assim, quando eu olho assim, eu fico todo... me assusta, porque imagina a pessoa com uma pressão sobre ela que tem que ter um resultado X, né? Quando fiz a primeira formação com o Peter, eu queria entender. Escrevia o tempo todo. Eu queria entender, né? E depois eu li 300 livros do Bert. Depois eu fui sem livro, sem papel, só para sentir o campo, né? Fui para sentir o campo, assim, sem preocupação nenhuma do entendimento, porque isso eu já tinha feito, né? Foi o meu processo. Primeiro, eu queria tentar entender. E só depois que eu fui para livre, leve e solta, só para ver o campo, aí que eu pude me permitir a experimentando a prática da constelação. Mas primeiro foi assim, curiosa, quero ver essa história. Eu penso que cada um tem um... E hoje eu só faço constelação, né? Mas fui para conhecer, porque aquilo me atraía, né? Assunto de família sempre me atraiu. Então, mas eu penso... E hoje eu sou uma pessoa aposentada e que faço a constelação, né? Mas a pessoa ir direto como uma nova profissão, eu
penso que é muita... Além da juventude, como ele fala aqui, como um jovem de 20, 22 anos vai ter experiência para se encher de conhecimento e, num segundo momento, se esvaziar do conhecimento para estar aberto ao campo. E permitir aí que o campo mostre aquele conhecimento que você estudou, mas no momento certo, como a dose certa, né? Para enxergar o que o campo está mostrando. Então, eu penso que o desafio hoje é essa venda de constelação como uma nova profissão. Isso é um pouco assustador. Isso Perfeito, é uma Vera. porque eu também fui nessa época que a gente ia para conhecer. Eu digo assim, eu fui por um chamado da minha alma. Né? O primeiro evento eu fui por curiosidade. Aquilo me encantou tanto que eu resolvi fazer a formação. Mas nunca pensei em deixar a minha profissão e ser consteladora. Né? Hoje eu já começo a pensar nisso, que está na hora de eu me aposentar da farmácia, não pela farmácia em si, mas pela parte burocrática que envolve, que me cansa, e seguir outro caminho, né? Mas, assim, a minha profissão de base é ser farmacêutica, eu sou farmacêutica de alma, mas a constelação veio complementar o meu caminho. Né? Mas hoje, tipo assim, é faculdade como uma outra profissão qualquer. Está no caminho, né? Obrigada, Vera. Vera Benite, que está mandando uns recadinhos. E se ninguém tiver mais nada para colocar, daí a gente pode encerrar, porque a Manuela está ficando aí na madrugada. Tudo bem. É um gosto estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por trazerem as vossas contribuições. Obrigada, Helena, pela leitura. Obrigada, Cleusa, pelo seu conhecimento e por partilhar connosco. Recordo, então, que vamos ter o fecho deste livro na próxima semana, na próxima terça-feira, e retomamos no dia 2 de agosto com o novo livro, A Saúde, do Renato Bertatti. A Saúde, um novo olhar. Exatamente, obrigada às duas. Na minha tela aparece uma de cada lado, muito equilibrado. Muito obrigada a todos. Eurico, Ronaldo, Carla, Vera, Regina, Albertina, Maria e também a Vera, que entretanto saiu. Cleusa, Helena, muito obrigada, muito boa noite e até a próxima terça-feira. Tchau. Terça-feira com Boa noite, o pessoal. nosso querido Até a René. Boa próxima. noite, boa semana. Beijo no coração. Pessoal, até terça que vem. Até terça. Até terça, Tchau. obrigada. Boa noite, gratidão, gratidão. Obrigada. Tchau.